Saudações, amados irmãos, queridos amigos, graça e paz seja sobre vós e família. Esse é o meu desejo da parte de Deus, o nosso Pai, por meio do seu amado Filho, Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Para aqueles que não me conhecem, o meu nome é Gênesis, professo a fé adventista do sétimo dia e venho a vós, em nome do Senhor Jesus, pela convicção do seu santo e bom Espírito. O tema do nosso estudo, que será apresentado, é esse que está na tela. Para construir o nosso estudo, eu trago uma pergunta base. Toda a construção do nosso estudo estará em cima de uma pergunta. Será construído em cima de uma pergunta. E a pergunta é essa: o que significa o Espírito Santo que está ao lado do diligente e sincero pesquisador da palavra de Deus? Essa é a nossa pergunta base. Eu peço a todos que gravem essa pergunta. E principalmente uma palavra. É por meio dessa palavra que nós encontraremos uma resposta sólida, coerente, lógica, harmoniosa com todos os testemunhos que falam do mesmo assunto. Por isso a importância de gravar tanto a pergunta como essa palavra. E qual é essa palavra, Gênesis? A palavra é essa aqui, ó. Ao lado. O Espírito Santo está ao lado de cada pesquisador da palavra de Deus. É isso que os testemunhos dizem. É isso que os testemunhos dizem. Mas como entender isso de uma maneira lógica, racional? É isso que buscaremos ao decorrer de todo estudo. Aqui eu trago duas ilustrações. Na primeira ilustração, nós temos aqui uma imagem ilustrando, temos aqui alguns personagens, temos o ancião de dias no trono, temos aqui representando Jesus como se estivesse enviando tanto anjos como o Espírito Santo. Porque a palavra de Deus diz que o Espírito Santo está sendo enviado do céu para a terra. Para quê? Para guiar os homens em toda a verdade, dar discernimento, iluminar suas mentes na compreensão da verdade da palavra de Deus. Essa é a obra do Espírito Santo. Mas também está sendo enviado anjos. Então nós vamos relacionar todos esses textos e buscar uma compreensão lógica, coerente, harmoniosa, que se harmonize com todos os textos. Vocês querem encontrar essa harmonia? Então permaneça aí. Permaneça aí atentos. E eu faço um convite para que todos vós, com o espírito de bereano, sinceros, honestos na sua busca, fiquem atentos a cada detalhe que será apresentado. Quando chegar ao fim, vocês, de maneira inteligente em Cristo Jesus, poderão tomar as suas próprias decisões, chegar às suas próprias conclusões, né, olhando tudo aquilo que foi apresentado. Tudo bem? Então, nós temos aqui a primeira imagem. Jesus enviando o Espírito Santo. Aqui temos uma ilustração do Espírito Santo dentro da crença trinitariana, como um ser pessoal, corporal, que ocupa um espaço como Cristo, como o Pai, como os anjos e como eu e você. Então, o Espírito Santo, se for entendido como é defendido na interpretação da doutrina da Trindade, tem que ser ilustrado dessa forma. É por isso que eu estou trazendo essa ilustração, segundo a interpretação da doutrina da Trindade, ok? Aqui temos mais uma ilustração. Aqui temos um personagem
que é aquele que representa o pesquisador sincero da palavra de Deus. Temos um anjo ao seu lado e também temos o personagem, o Espírito Santo, numa forma corpórea. Por que eu estou trazendo essas duas imagens? É para entendermos como a crença trinitária imagina, interpreta, para quando decorrermos no estudo a seguir, possamos ver se realmente isso tem lógica, se isso tem uma base sólida, essa imaginação, essa interpretação. Tudo bem? Vamos prosseguir. Aqui eu faço um comentário. O objetivo desse vídeo é mostrar o verdadeiro significado do Espírito Santo, que está ao lado a palavra mestre, a palavra-chave. Essa é a palavra-chave que vai abrir a porta para encontrarmos a resposta da nossa pergunta. Ao lado do sincero e humilde pesquisador das Escrituras. Vamos começar com o primeiro texto. Ele se encontra no livro Fundamentos da Educação Cristã. A referência dos textos estará sempre abaixo do texto com essas cores aqui. Então, se porventura eu não citar o livro, vocês poderão estar seguindo aqui abaixo e buscando para tirar suas dúvidas. Pois bem, o primeiro texto diz: o Espírito Santo nos foi dado como auxílio no estudo da Bíblia. Esse é o primeiro texto. O Espírito Santo nos foi dado como auxílio, grave essa palavra. Ó. Essas palavras que eu destaco em cores, elas serão conectadas com outros textos mais para frente. E eu vou trazer a lembrança de vocês, vou lembrar dessa palavra, para que vocês compreendam essa conexão. Então, grave, se esforcem para gravar essas palavras, né, com essas cores vibrantes, em destaque. O outro texto se encontra em Conselho sobre Educação e diz: a obra do Espírito Santo é guiar os homens, os verdadeiros pesquisadores da palavra de Deus, em toda a verdade. Mais para frente eu vou trazer um outro texto, numa outra perspectiva, que fala, né, da mesma forma. Guiar os homens em toda a verdade. Aqui diz que o Espírito, a obra do Espírito é guiar os homens em toda a verdade. O estudo profundo e sincero da palavra, sob a guia do Espírito Santo, proporcionar-vos-á o fresco maná e o mesmo Espírito tornará seu uso eficaz. Sob a guia, então grave aqui, ó. Auxílio como auxílio, o Espírito como auxílio, o Espírito como guia, o Espírito, né, sob a guia do Espírito. Então, grave esses detalhes, que mais para frente eu trarei a lembrança de vós, conectando esses detalhes com outros textos. E vocês entenderão. Mais um texto, refletindo a Cristo é o livre, diz: o Espírito Santo se acha ao lado. Lembram da palavrinha-chave que eu pedi que vocês gravassem? Gravem essa palavra. Essa palavra é muito importante. O Espírito Santo se acha ao lado de cada verdadeiro pesquisador da palavra de Deus, habilitando a descobrir, ou a discernir, ou a compreender as gemas escondidas da verdade na palavra de Deus. Então, ele está ao lado. Gravem isso. Então, vamos pensar aqui. Se o Espírito Santo se acha ao lado de cada verdadeiro pesquisador da palavra de Deus, então, se existir nesse momento 1 milhão de verdadeiros pesquisadores neste momento abrindo a Bíblia e orando a Deus,
o Espírito Santo, dentro dessa fala, dentro dessa letra lida, ele deveria estar ao lado, literalmente ao lado. Mas como é que isso acontece? Se ele é um ser pessoal e corporal, como é que isso acontece? É isso que devemos nos perguntar e buscar. E a palavra de Deus vai nos mostrar. Vai nos mostrar. A palavra de Deus vai nos mostrar como isso exatamente acontece. E o que significa esse Espírito Santo que está ao lado, guiando os homens em toda a verdade, impressionando a mente deles. Vamos lá. Mais um texto. Jesus, meu modelo, é o livro, e diz: quando examinam as Escrituras, o Espírito Santo está ao seu lado, personificando a Cristo. Observação. Significado de personificar: ato de representar alguém, seja na forma ou fazendo exatamente o trabalho designado do representado, quando ele não está pessoalmente presente. Então, enquanto Cristo está no Santíssimo, ele envia esse Espírito, o seu Espírito Santo, que ele recebeu do Pai sem medida, para estar ao lado de cada pesquisador da palavra de Deus, cuja obra é guiá-lo em toda a verdade, ou seja, dar discernimento na sua mente, impressionar o seu coração com as evidências da verdade. Comentário. A palavra de Deus deixa claro que ele dá seu Espírito Santo para estar ao lado do sincero estudante, diligente e pesquisador de sua palavra, para dar-lhes compreensão correta da palavra de Deus, guiando-o em toda a verdade. Eu preciso que os irmãos gravem a palavra ao lado. Olha que eu estou trazendo isso, porque eu sei que é importante. Pois essa palavra é a chave mestre do nosso estudo, a qual abrirá a porta que nos mostrará com detalhes o que significa esse Espírito de Deus dado aos seus fiéis, para guiar e dirigir suas mentes no discernimento de toda verdade. Vamos ler mais alguns testemunhos que falam do mesmo assunto e depois buscaremos harmonizá-los de maneira coerente, uns com os outros, como somos chamados a fazer. Vamos ler? Mensagens aos Jovens é o livro e diz: anjos se colocam ao lado, olha a palavrinha, anjos se colocam ao lado daquele que pesquisa a palavra de Deus, para impressionar e iluminar-lhe a mente. Olha que interessante. Então, em alguns testemunhos, a profeta do Senhor, inspirada pelo seu Espírito, diz, que o Espírito Santo é dado como auxiliador, como auxílio, ou para guiar os homens em toda a verdade. E esse Espírito é dado para estar ao lado. Nesse testemunho aqui, a mesma profeta, inspirada pelo mesmo Espírito, diz que anjos se colocam ao lado daquele que pesquisa a palavra de Deus. Para quê? Para impressionar, iluminar a sua mente. O que seria essa iluminação? Como é que os anjos impressionam e iluminam a mente do homem? O que é que eles usam? Aí está a chave que nós vamos um pouquinho mais para frente saber. Sabendo essas coisas, tudo vai começar a ficar claro como um cristal. Para aqueles que querem, né? Para os que não querem, continuarão a se iludir com suas interpretações.
Mais um texto, Atos dos Apóstolos, diz: diariamente examinavam os relatos inspirados e, ao compararem texto com texto, anjos celestiais se colocavam ao lado deles, iluminando-lhes a mente e impressionando-lhes o coração. Os anjos fazem isso? Imagine o que é que eles usam, como é que eles fazem isso? O que é que eles recebem de Cristo? O que é que eles trazem de Cristo para ter esse poder de falar na mente humana, impressionar a mente humana, o coração dos homens? É isso que nós vamos ver com os nossos olhos. E assim estaremos numa base sólida, não numa interpretação espiritualista imaginária, que não se sustenta com todos os textos, com todas as expressões da palavra de Deus. Vamos continuar, mais um texto, Manuscritos 11. Manuscrito 111, Evangelismo 215 diz: precioso tesouro será adquirido pelos que diligentemente estudam a palavra de Deus, pois anjos celestiais lhes dirigirão a pesquisa. Como harmonizar isso? A profeta em um lugar diz que é o Espírito Santo, que está ao lado, guiando os homens. Em outro lugar diz que é os anjos. Espera aí. Então seria um anjo no seu corpo, na sua forma corpórea, vindo do céu, enviado por Cristo, e estando ao lado desse pesquisador, e também um Espírito Santo na sua forma corpórea? Como é que podemos imaginar? Eu tenho a minha convicção pela fé, pela lógica, segundo a palavra de Deus. E eu vou apresentar isso ao decorrer desse estudo. Mais um texto. Minha consagração hoje é o livro e diz: devemos abrir a palavra de Deus com reverência e com o sincero desejo de saber qual é a vontade do Senhor para conosco. Então, os anjos celestiais dirigirão os nossos passos. Deus nos fala mediante sua palavra. Luz para os nossos pés é a palavra de Deus. Correto? Então, os anjos também estão dentro dessa função. Dirigirão os nossos passos. Como? Nos influenciando, nos impressionando a mente. Com o quê? Com a compreensão da palavra de Deus. Mas, gente, não é o Espírito Santo? Vamos chegar nessa compreensão para a honra e glória de Deus. Não vamos ficar aqui. Por quê? A teologia não usa esses textos que eu estarei apresentando aqui com respeito à obra dos anjos. Porque isso traria confusão, né? E traria questionamento para eles. E eles não querem. Eles querem usar apenas os textos que sustentem aquilo que eles criaram em suas mentes e estabeleceram dentro das nossas igrejas. Vamos continuar. Mais um texto. Conselho sobre escola sabatina. Eu estou trazendo não é textos, uma fé de outras igrejas, é da nossa fé. Os textos que eu estou trazendo é da nossa fé. Se alguém vai rejeitar, aí é com ele e Deus, não comigo. Eu não estou trazendo aqui uma mensagem da Testemunha de Jeová, da Assembleia, da Universal, da Batista, não. É da nossa fé, são testemunhos do Espírito de Deus. Cabe a cada um permanecer calmo, analisar o que eu estou aqui com todo o amor tentando transmitir, e quando chegar no final do estudo, vocês poderão tirar suas próprias conclusões, mas de maneira inteligente.
não criando preconceito contra o mensageiro, porque a sua mensagem vem contra aquilo que aprendeu, ok? E isso é preciso ficar claro em nossas mentes, porque senão cairemos no mesmo engano que os evangélicos caem quando levamos a mensagem, por exemplo, do sábado. Eles se trancam, não querem estudar, vão aos seus pastores e os seus pastores, né, enganam eles com falácias. Então, seja um bereano. Você pode muito bem, de maneira individual em Cristo, analisar o estudo. Vamos continuar. Aqui diz: é a missão dos santos anjos celestiais preparar a nossa alma para uma compreensão da palavra de... É a missão dos anjos, de modo a sermos encantados por sua beleza, ademoestado pelas suas advertências e animados e confortados pelas suas promessas. Aqui está o espírito de conforto. Mas como, Gênesis? Como é que você poderia explicar isso? Vamos explicar isso. Isso vai se desdobrar ao decorrer do nosso estudo. Deus me deu esse estudo, me deu os textos, eu fui colocando em ordem esses textos para que seja uma explicação sequencial. Sequencial. Esse é o método que Deus tem me dado para levar a mensagem. Então, vamos chegar lá. Como é que os homens são confortados? O confortador, o espírito que conforta. Vemos aqui que os anjos têm uma participação nesse conforto. Mas o que é que eles usam? O que é que eles trazem do céu para confortar os homens através das promessas, da compreensão da palavra de Deus? Vamos chegar lá. Eu estou fazendo perguntas, questionamento para que vocês vão trabalhando nas suas mentes e orando ao Senhor. Orando para que Ele te dê discernimento. E também eu oro para que Deus me ajude a me fazer entendido, a transmitir aquilo que Ele me deu em minha mente. Parábola de Jesus é o livro e diz: a missão dos ungidos é comunicar ao povo de Deus aquela graça celestial que somente assim pode fazer de sua palavra uma lâmpada para os pés e uma luz para o caminho. Então, aqui nós começamos já a entender. Então, a graça que tantos deturpam, né? Porque a expressão graça, o significado é muito amplo. E os anjos, tem muitos textos, eu tenho estudo falando sobre isso, que os anjos recebem essa graça de Cristo no Santíssimo e são enviados para comunicar sobre os homens. E aqui nós já começamos a ver, né, que quando esses anjos, a palavra os ungidos aqui é anjos, tá? Dentro do contexto é anjos. E um pouco mais para frente nós vamos ver isso. Os ungidos são os anjos. E quando esses anjos comunicam ao povo de Deus a graça, esse colírio celestial ilumina a mente deles e assim a palavra de Deus é compreendida na mente deles, pela comunicação desse dom celestial, através da ministração desses anjos na mente humana. Então aqui já começamos a entender como é que os anjos causam essa impressão, dá esse discernimento na mente humana e no coração dos homens. Vamos continuar. Verdade sobre os anjos é o livro, diz: os ungidos que estão diante do Senhor de toda a terra mantêm a posição uma vez ortogada a Satanás como querubim cobridor. Por intermédio dos seres santos que circundam seu trono, o Senhor mantém a comunicação, a constante comunicação com os habitantes da terra. Então, a comunicação do céu com a terra se dá pela mediação de Cristo através do ministério dos anjos. Eles comunicam tudo aquilo que eles recebem de Cristo no céu, eles comunicam na mente humana. Vamos
continuar a entender essas coisas. Eu tenho um estudo no meu canal cujo título é A Comunicação do Céu com a Terra e da Terra com o Céu. Ali eu mostro, numa linha cronológica, como essa comunicação. O que é a comunicação dos homens, que é levada para o céu? O que é a comunicação de Deus que é trazida para a terra? Tudo isso no meu estudo no canal, no meu canal, trata-se especificamente dessa questão. Então eu convido aos irmãos a também examinar esse estudo. Mais um texto. O diligente e humilde estudante, buscando com fervorosa a oração e estudo a verdade segundo ela é em Jesus, será muito seguramente recompensado. Ele busca auxílio. Lembra? Quando no primeiro texto nós lemos que o Espírito é dado como auxílio para aqueles que estudam a Bíblia? Então veja, essa pessoa, né, o sincero pesquisador, busca auxílio não nas ideias de escritores humanos, mas na fonte da sabedoria e conhecimento. E, sob a guia de seres santos, obtém um claro conhecimento da verdade. Esses seres santos aqui no contexto é os anjos. Então, lembra que eu mandei vocês gravarem a frase sob a guia? Vamos voltar. Auxílio, vamos voltar nos dois textos, que fala do Espírito como auxílio do pesquisador da palavra e sob a guia do Espírito Santo, para vocês começarem a conectar uma coisa com a outra. Aqui, ó, a obra do Espírito Santo é guiar os homens em toda a verdade, sob a guia do Espírito Santo. E aqui tem, o Espírito Santo nos foi dado como auxílio. Então, essas duas palavras, auxílio e sob a guia, colocada no contexto do Espírito Santo, também é colocada no contexto dos anjos, como está aqui, ó. Ele busca auxílio não nas ideias de escritores humanos, mas na fonte da sabedoria e conhecimento. E, sob a guia de seres santos, obtém um claro conhecimento da verdade. Então, é a mesma coisa, é a mesma obra. E nós vamos entender como é que isso acontece. É o Espírito Santo ao lado, em sua forma pessoal, guiando os homens, auxiliando, e também tem anjos ali auxiliando. É uma cooperação dos anjos com o Espírito Santo nessa obra de guiar os homens em toda a verdade, ou precisamos entender isso de uma maneira mais lógica? Vamos chegar lá. Mais um texto. Maranata, o Senhor logo vem, diz: quem quer que esteja com singeleza de propósito, procurando fazer a vontade de Deus, atendendo fervorosamente à luz já dada, ou seja, obedecendo à luz que já foi dada, receberá maior luz. Será enviada àquela alma que assim procede uma estrela. Que estrela é essa? Uma estrela de fulgor celestial, para guiá-la em toda verdade. O que é essa estrela no contexto? Anjos. Anjos. Guiá-la em toda a verdade. É o que está lá no contexto do Espírito Santo. Então, eu quero que vocês gravem isso. A obra do Espírito Santo é guiar os homens em toda a verdade. Mas o que é esse Espírito Santo? Aí é o que estamos aqui buscando compreender. Vemos que há uma relação. Qualquer adventista sincero não pode negar que existe uma relação. Uma hora a profeta diz que é o Espírito Santo que guia os homens em toda a verdade, que auxilia, que é sob a guia dele que os homens compreendem a verdade. Em outros textos, ela coloca, né, essas funções, essa obra, em cima do ministério dos anjos.
Então é preciso chegar em uma coerência. Sim ou não? Você gosta de ser um crente coerente naquilo que você crê? Claro que sim. Eu também. Então é isso que vamos buscar. O que eu quero aqui é levar vocês a entender que há uma relação. Existem anjos fazendo a mesma coisa que o Espírito Santo, né, é declarado, né, que ele faz. Ok? Então vamos lá. Mais um texto. Esse dia com Deus diz: quando estudamos as Escrituras, com um sincero desejo de ficar sabendo qual é o nosso dever, há anjos bem perto, ou seja, ao lado de nós para impressionar-nos a mente e fortalecer a imaginação, ou seja, os pensamentos, para discernir as coisas, que coisas? Verdades sagradas reveladas na palavra de Deus. Então não tem como negar. Mas, Gênesis, por que isso não é pregado com essa ênfase em nossos púlpitos, com respeito à obra dos anjos? É porque, como eu disse, se os pastores pregarem essa verdade exatamente como ela apresenta, muitos questionamentos virão. Como eu sei que muitos, ao assistir esse estudo, se perguntará, peraí, é o Espírito ou os anjos? Porque qualquer pessoa sincera vai questionar, porque não tem como. Ou tenta harmonizar, ou há um choque. Há um choque dos testemunhos. Mas não há contradição. Há uma má interpretação da teologia atual. E eu vou apresentar esse erro, essa má interpretação ao decorrer do nosso estudo. Então, aqui mais um texto que diz claramente que Deus envia seus anjos para estar perto, ao lado, para impressionar a nossa mente. Eles têm poder, eles recebem poder para impressionar as nossas mentes e fortalecer os nossos pensamentos, dando discernimento das verdades da palavra de Deus. É o que está escrito, que nós temos lido com os nossos olhos. Vamos continuar. Tomai a Bíblia de joelhos, suplicai a Deus iluminação para a vossa mente. Quando nós oramos, Senhor, dai-nos do teu Espírito, ilumina a nossa mente. O que é que ele faz? Como é que ele responde essas orações? Vamos lá. Anjos de Deus estarão ao nosso, olha a palavra, lado, para iluminar a mente e guardar-nos dos enganos satânicos. Como é que ele nos guarda dos enganos satânicos? Comunicando a compreensão da verdade. Como é que nós conhecemos o erro? Como é que nós conhecemos o pecado? Através do conhecimento da verdade. Satanás é destruído. Esse é o poder que precisamos receber em nossa mente, para que Satanás não tenha poder de enganar-nos. E os anjos têm essa missão, como está escrito. São eles que iluminam a nossa mente. Eles estão ao lado iluminando a nossa mente com o poder que eles recebem de Cristo. Mas, Gênesis, o que é esse poder? Vamos chegar lá. E é a mente que adora a Deus e nos põe em contato com o quê? Com os seres celestiais. O livro é Mente, Caráter, Personalidade 2. Aqui é o 1, aqui é o 2, o mesmo livro. Né? Página 396, parágrafo 1. Continuo. Ninguém é capaz de explicar as Escrituras sem o auxílio do Espírito Santo. Primeiro parágrafo. Segundo parágrafo. Mas quando tomais a palavra de Deus com o coração humilde e dócil, os anjos de Deus estarão ao vosso lado para impressionar-vos com as evidências da verdade. Então veja, no
no mesmo texto. Ela fala que ninguém pode explicar ou compreender as Escrituras sem o auxílio do Espírito de Deus. Mas no mesmo texto, ela mostra quem literalmente está ao lado, e é os anjos. É os anjos. E nós vamos ver isso, que é os anjos. Mas, Gênesis, então, o que é o Espírito? Vamos chegar lá. Eu estou colocando o texto que está mostrando passo a passo, né? Como é que essas coisas acontecem? Como é que Deus está instruindo, impressionando a mente dos homens e conduzindo, dirigindo, guiando-os na compreensão das verdades de sua palavra. E aqui nós vemos que o Espírito Santo é dado, que está escrito, mas também os anjos estão à frente dessa obra. Porque, como podemos ver, dentro do contexto que fala do Espírito e dos anjos, você perceba que a profeta diz o quê? Que é os anjos que está ao lado. Ao lado. Mas, Gênesis, não seria também o Espírito na sua forma corpórea? É uma pergunta. É uma pergunta que é um direito seu, né? Perguntar, ela é inteligente, mas cabe a você ficar e permanecer aí em oração, com atenção e seguir o estudo. E quando chegar ao fim, você vai tirar uma compreensão mais ampla, tá? De tudo aquilo que nós estamos estudando. Mas aqui fica claro, ninguém é capaz de explicar ou entender as Escrituras sem o auxílio do Espírito Santo. Ponto. Mas quando tomais a palavra de Deus com o coração humilde e dócil, aí entra os anjos agora. Os anjos de Deus estarão ao vosso lado para impressionar-vos com as evidências da verdade. Então nós vamos perceber um pouco mais adiante que os anjos estão ao lado, literalmente ali, invisível, mas eles estão ali numa forma corpórea, na mesma forma que eles têm em qualquer lugar que eles estejam. É uma forma corpórea invisível, mas é real, é literal. Pela fé nós podemos claramente imaginar que tem um anjo literal, numa forma corpórea, na sua forma corpórea, ao lado de cada pesquisador humilde da palavra de Deus. Mas será que nós podemos também imaginar que ao lado de cada pessoa existe um ser corporal, um Espírito Santo na sua forma corpórea? Será que o Espírito, ele como é que eu posso dizer? Ele teria, né, ele se apresentaria em várias formas ao lado de cada pessoa, em uma forma pessoal? É uma pergunta. Teria lógica isso? Vamos chegar lá. Mais um texto. Muita responsabilidade repousa sobre o comportor. Ele deve ir ao seu trabalho preparado para explicar as Escrituras. O mesmo detalhe. É assim que a palavra de Deus se explica. Pegando textos que falam do mesmo assunto e comparando, buscando uma compreensão lógica, coerente. E é isso que estamos fazendo, Ninguém é capaz de explicar as Escrituras sem o auxílio do Espírito Santo. E aqui diz, muita responsabilidade repousa sobre o comportor. Ele deve ir ao seu trabalho preparado para explicar as Escrituras. Se põe no Senhor sua confiança, ao ir de lugar em lugar, anjos de Deus estarão ao seu redor, dando-lhes palavras
para falar. Ou seja, ensinando como falar as palavras da verdade para outras pessoas, as quais levarão luz, discernimento, esperança, ânimo e a muitas almas. Então veja que um texto ele se conecta com o outro. Mas Gênesis, eu já entendi. Eu já entendi que existe literalmente um anjo ao lado de cada servo do Senhor, servo fiel. Eu já entendi, ok. Mas o que seria o Espírito Santo? Porque o Espírito Santo também está dentro desse contexto, tá? Existe o Espírito Santo enviado aos homens. O que nós precisamos fazer é só compreender. Quando nós compreendermos o que é que os anjos, como é que os anjos fazem isso na mente humana, o que é que eles recebem de Cristo, aí tudo ficará harmonioso. E nós vamos chegar lá. Quando nós chegarmos nos textos que dizem o que é que os anjos recebem e trazem e ministram na mente humana, tudo isso ficará claro para a honra e glória do nosso Deus. Vamos continuar. Evangelismo diz: ao visitar de casa em casa, abrindo as escrituras, mesmo contexto. Textos diferentes, mas o mesmo contexto. Aqueles cujo entendimento se acha obscurecido, os anjos de Deus estarão bem perto, ao seu lado, a fim de quê? De impressionar o coração daquele que se acha sedento da água da vida, a verdade da palavra de Deus. Mais um texto, testemunho 9. Santos anjos estão bem junto ao seu lado, é a palavrinha, lembram? Porque agora, porque eu pedi que vocês gravassem essa palavra? Justamente por isso. Santos anjos estão bem junto ao seu lado, literalmente, com os seus corpos invisíveis, e Cristo é revelado em sua firme adesão à verdade. Então, por esses anjos está ao lado, Cristo é revelado na palavra de Deus, na mente dos homens. Os anjos, por um poder que eles recebem de Cristo, eles fazem essa obra na mente e no coração dos homens, revelando o próprio Cristo. Mais um texto, Materiais de 1888 diz: nenhum homem deve sair para ensinar a verdade a menos que tenha tido treinamento e saiba como usar a capacidade e os recursos que Deus lhe deu. Como é que Deus nos dá esse recurso? Vamos chegar lá. Ele quer que aprendais. Deus quer que aprendemos. E os anjos estarão bem perto, ao lado, para impressionar a nossa mente. E se fordes para as Escrituras, como Daniel fez, entendereis tudo o que Deus quer que entendais. Estão entendendo? Maravilhoso, não? Sim, maravilhoso. Mais um livro, Nos Lugares Celestiais, diz: e os anjos de Deus, magníficos em poder, esse poder vem deles? Não. Esse poder é colocado sobre eles e enviado à terra. Vamos chegar lá, vocês vão compreender. São por Deus enviados para ajudar aos seus obreiros humanos fracos, que explicam a verdade aos que não a conhecem. Então, os anjos, cheios do poder divino, são enviados por Deus para quê? Para ajudar, para auxiliar os seus obreiros a explicar a verdade de maneira perfeita, correta. Porque os anjos não erram. Os anjos, eles recebem de Cristo e eles têm uma mente perfeita para explicar, para comunicar exatamente
o que Deus comunicou a eles. Já os homens não. Os homens, nós somos fracos. Precisamos desse auxílio que Deus envia para que as nossas mentes sejam habilitadas, né, e sejam as mãos práticas da ação, né, da obra desses anjos sobre nós. Continuando, parábola de Jesus. Os anjos estarão ao nosso lado, orientando-nos para o melhor procedimento. Olha que bênção. Escolhendo-nos as palavras. Olha, por que isso não é citado nos púlpitos? E influenciando-nos as ações. Assim, nossa influência pode ser silenciosa e inconsciente, mas forte para atrair outros a Cristo e ao mundo celeste. Olha que obra! Vamos juntar esse texto com esse aqui, ó. O Espírito de Deus deve ter sobre nós perfeito domínio, influenciando-nos em todas as nossas ações. Percebe que é a mesma coisa, é a mesma obra? Só precisamos saber o que é esse Espírito que influencia as nossas ações. Já sabemos que são os anjos que operam essas coisas na mente humana, por meio desse Espírito. Mas como chegar numa harmonia? Vamos chegar lá. Vamos chegar lá em nome de Jesus. Comentário. Como um verdadeiro e coerente adventista, não podemos negar nenhum dos textos acima. Nenhum. Todavia, precisamos chegar em uma compreensão lógica e harmoniosa de tudo que foi visto, lido e ouvido. Amém? Conclusão. Se o Espírito Santo, na crença trinitária, é um ser corporal, né? No mesmo sentido que o Pai, o Filho e os anjos, é coerente afirmar que ele está ao lado de cada estudante sincero, juntamente com o anjo, em todas as partes da terra, ensinando o estudante a compreender a verdade. Ou precisamos chegar em outra conclusão. É o que estamos buscando fazer. É o que eu estou buscando fazer. Podemos crer e imaginar como a ilustração abaixo mostra? Seria assim? Seria um anjo literal, invisível, né, comunicando, operando, influenciando a mente do pesquisador, e também o Espírito Santo na sua forma corpórea? Podemos imaginar assim? Eu não creio nisso. Eu creio em um anjo literal, que é um representante de Cristo enviado por ele. Esse anjo recebe poder divino e com esse poder ele tem acesso à mente humana e ao coração humano para dar discernimento, compreensão da verdade e influenciar essa pessoa com as convicções do amor, né, e das promessas de Deus. Isso eu creio. Mas, Gênesis, você quer dizer o quê com isso? Vamos chegar lá. Um pouco mais para baixo, tudo será desdobrado de maneira mais clara. Comentário. Eu não acredito nessa imaginação e interpretação trinitariana. Eu consigo racionalmente, logicamente e pela fé, nos testemunhos, ver literalmente um anjo ao lado de cada estudante diligente e sincero da palavra de Deus, na sua forma corpórea, mas com sua presença invisível. Exatamente como a imagem ilustra as afirmações dos testemunhos. Veja, aqui, dessa maneira, eu não vejo aqui um Espírito Santo numa forma corpórea, não.
Isso não existe na minha mente. E eu vou explicar isso ao decorrer do nosso estudo. Mais um texto, olha só, presta atenção. Testemunho para ministro diz: devemos estudar a Bíblia com reverência, sentindo que estamos na presença invisível de Deus. Presta atenção nessa palavra, presença invisível, ou Espírito invisível de Deus. É a mesma coisa. Ao abrir as Escrituras, deve cada estudante pedir a iluminação do Espírito Santo, de Deus. E certo é a promessa de que esta será dada. A iluminação será dada. Pedis e recebereis. Batei e abrir-se-vos-á. O Espírito com... Agora, veja. Nos 2 primeiros parágrafos, ela usa a expressão Espírito, presença invisível de Deus. Já nos parágrafos posteriores, agora ela entra com a literalidade da presença. O Espírito com que vindes à investigação das Escrituras determinará o caráter do assistente ao vosso lado. Anjos do mundo da luz estarão com aqueles que, com humildade de coração, buscam a direção divina, ou seja, a compreensão da verdade. Mas se a Bíblia for aberta com reverência, com sentimento de presunção, se o coração está cheio de preconceito, Satanás se acha ao vosso lado e apresentará as declarações simples da palavra de Deus numa luz pervertida. Vamos parar um pouco aqui, vamos refletir que esse texto traz muita lição. Pois bem, os primeiros parágrafos diz que devemos, quando abrimos a Bíblia, devemos sentir como se tivéssemos na presença invisível de Deus. E devemos orar a Ele pedindo iluminação do seu Espírito. E Ele promete dar essa iluminação na mente humana. Esses são os primeiros parágrafos. Nos parágrafos posteriores diz que com o Espírito que vamos buscar a compreensão da palavra de Deus, ler a palavra de Deus, determinará o caráter do assistente ao nosso lado. O que isso quer dizer? Ou está do nosso lado Satanás, ou está do nosso lado Cristo. Como? Ou o Espírito invisível de Cristo está ao nosso lado, ensinando a palavra dele corretamente, ou o Espírito de Satanás está ao nosso lado. Gênesis, o que é que você quer dizer? Confundiu a minha mente. Vamos lá. Sabemos que Satanás, ele está em toda parte, sim ou não? Sim. Mas como assim, Gênesis? Ele não é um ser corpóreo, pessoal, que ocupa um espaço? Sim. Mas como é que ele está em toda parte? Comunicando, enganando as pessoas pelo seu espírito de engano, de mentira. Através dos seus anjos. Estão compreendendo? Bem assim é a presença de Cristo. O Espírito de Cristo é ministrado através dos seus anjos na mente humana. O Espírito da verdade e o Espírito da mentira. O Espírito da mentira é o Espírito de Satanás, a presença dele em todos os lugares, por meio dos seus anjos. Os seus anjos operam esse espírito, esse poder na mente dos homens, para enganar, para destruir, né? Já os anjos de Cristo, que está ao lado das pessoas, ministra, comunica, opera o Espírito de Cristo, que é o poder iluminador na mente dos homens, para conduzi-los em toda a verdade, tornando sábios para a salvação. Então, aqui é um conflito. O Espírito da verdade de um lado,
o espírito da mentira do outro. De um lado está Cristo, espírito da verdade, enviado a toda parte. Espírito da mentira, o espírito de Satanás, enviado também a toda parte. Esse é o conflito pelo controle da mente humana. Um espírito trabalha para enganar, para destruir. Um outro espírito trabalha para guiar, dar compreensão, iluminar a mente e conduzi-lo à vida eterna, à salvação. Então é muito fácil entender o conflito. Quando é explicado dessa maneira, as coisas começam a ficar claras. Realmente, se o conflito é entre Satanás e Cristo, e de um lado está os anjos de Satanás e do outro lado está os anjos de Cristo, então, automaticamente, a presença de Satanás em toda parte é por meio dos seus anjos. E esses anjos operam o que na mente humana? O espírito da mentira, o espírito do engano. Bem assim são os anjos de Cristo. Operam, ministram o espírito da verdade, que é o poder iluminador que procede do Pai e do Filho, por meio dos seus anjos. Continuando, parábola de Jesus. Como os pássaros estão prontos para tirar a semente do caminho, assim também Satanás está atento para tirar da mente os princípios da verdade divina. Teme que a palavra de Deus possa despertar os negligentes e ter efeito sobre o coração endurecido. Satanás e seus anjos estão nas reuniões onde o evangelho é pregado. Enquanto anjos do céu se esforçam para impressionar pelo poder de Deus os corações com a palavra de Deus, o inimigo está alerta para torná-la sem efeito. Esse é o conflito. Quando diz que Satanás e seus anjos estão nas reuniões, sabemos, ele pode estar numa reunião, em um lugar, mas seus anjos podem estar em todas as reuniões. São legiões, né? Então, pode-se imaginar, no mínimo, um anjo ao lado de cada pessoa, um anjo do mal e um anjo do bem, no mínimo. Olha aqui, ó. 2 anjos do mal atrás e 2 anjos de Deus iluminando, impressionando a mente, dando discernimento aos pesquisadores da palavra de Deus. É assim que deve ilustrar. É isso que nós devemos crer. Isso é uma imaginação sólida, coerente, lógica com a palavra de Deus. Mas vamos continuar. Pergunta. Muitos podem estar se perguntando: e o que seria o espírito que está ao lado dos sinceros estudantes da palavra de Deus? Boa pergunta, não? Essa é uma ótima pergunta. Para obter essa resposta, precisamos saber o que é que os anjos trazem do Santíssimo, que recebem de Cristo e trazem do Santíssimo para a terra, para ministrar, comunicar ou operar na mente e corações dos homens, cujo fim é iluminar ou abrir a mente na compreensão da verdade contida na palavra de Deus, e também impressionar o coração com as evidências da verdade. Então, se nós buscarmos textos que mostrem o que é que os anjos recebem e trazem para ministrar na mente humana, logo assim começaremos a entender o que significa esse Espírito enviado aos homens, a todas as partes da terra. Tudo começará a ficar claro para aqueles que não estão apaixonados pelas instituições cegamente, mas que amam a verdade e que buscam a verdade, mesmo que essa venha confrontar aquilo que eles aprenderam por anos. Esses encontrarão
esses serão guiados em toda a verdade. Vamos ler os testemunhos, pois os testemunhos explicam os próprios testemunhos. Vamos lá. Evangelismo diz: a todos quantos andarem humildemente diante de Deus, ele dará o seu Santo Espírito e ministrar-lhes-á por intermédio de quem? Dos santos anjos, a fim de produzirem a devida impressão na mente do espírito humano. Percebem? Então, aqui nesse texto, nós vemos uma relação. Deus dá o seu espírito. Mas o que é esse espírito? E ministrar-lhes-á por intermédio, ministrar-lhes-á na mente humana, por intermédio dos seus anjos, para produzir a devida impressão, ou seja, compreensão, discernimento na mente deles. Vamos continuar. O livro é E Recebereis Poder. Diz: o divino Espírito que o Redentor do mundo prometeu enviar é a presença e o poder de Deus. Então, o divino Espírito, o Espírito Santo, é a presença e o poder de Deus enviado aos homens. Mas, Gênesis, como é essa presença? É o Espírito na sua forma corpórea? E o que seria esse poder? Quem é que traz esse poder? Vamos lá. Olhando para o alto, nossa fé. São textos da nossa fé, dos testemunhos do Espírito e profecia. Eu falo e mostro. Minha explicação, minha interpretação, ela é baseada numa sequência de textos. Ok? Vamos lá. Necessitamos do Espírito Santo de Deus, o poder divino, para cooperar conosco em discernirdes a armadilha que o diabo está preparando e dela escapar. Então, necessitamos do Espírito de Deus, o poder divino. Para quê? Para discernirmos os ataques, os enganos, as armadilhas do diabo. Mas como é que nós discernimos esses ataques? Através da palavra. Logo assim, esse Espírito Santo de Deus, o poder divino, nos é dado para que as nossas mentes sejam capacitadas para compreender a palavra dele e automaticamente estaremos capacitados a discernir o engano, os ataques do inimigo. Vamos lá. Especialmente devemos rogar ao Senhor sabedoria para compreender sua palavra. Ali estão revelados as armadilhas do diabo e os meios pelos quais se pode a ele resistir com êxito. Amém? Amém. Deus emprega os santos anjos para trazerem poder divino. Então são os anjos. Olha como está ficando mais claro agora. De maneira lógica. Deus emprega os seus santos anjos para trazerem poder divino, Espírito divino, a fim de aliar-se aos nossos esforços humanos. Para que os anjos trazem? Vamos lá. Pudessem os olhos daqueles que falam as palavras de Deus serem abertos, veriam agências celestiais movendo-se sobre eles com poder divino sobre seus corações. Estão entendendo? Os anjos trazem poder divino para ministrar, operar sobre a mente e sobre os corações dos homens. Para quê? Para que eles tenham discernimento das verdades da palavra de Deus e assim possa discernir os ataques,
os enganos do inimigo. É assim que Deus trabalha. É esse poder que está operando. É esse poder que é enviado juntamente com os anjos. Então, nós começamos a entender. Sim ou não? Vamos lá. Espero que sim. E recebereis poder, é o livro, diz. Ele, Jesus, se compadece de nossas fraquezas. Seu espírito fala ao coração. Mas o que é esse espírito que fala ao coração? Vamos lá. Sem o poder divino, operando no entendimento, por meio de quem? Dos anjos, a mente humana não pode aprender os sentimentos da elevada e enobrecedora verdade. É impossível. Sem esse poder divino operado pelos anjos em nossa mente, nós estamos perdidos. Nós estamos nas mãos de Satanás. Não pode ler o livro da natureza, nem entender a singeleza da piedade que aí se encontra. A menos que o poder divino seja introduzido na experiência do povo de Deus, falsas teorias e ideias erradas cativarão a mente. Cristo e sua fé será sem poder, sem vida. Olha a importância do poder divino que Deus coloca sobre os anjos e envia a todas as partes da terra para ser ministrado na mente do seu povo. Olha a importância. Quando Cristo se manifesta aos filhos dos homens, um poder invisível, um espírito invisível, fala ao seu coração. Como assim, Gênesis? Vamos pegar outro texto. Regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali. Não é assim? Vamos lá. Conectando. É o poder invisível, é o espírito invisível que está sobre os anjos. É o poder invisível dos anjos que estão à espera perante o trono de Deus para comunicá-lo a quem? A todos os que se acham em trevas, em engano, na armadilha do inimigo, a fim de que difundam a luz do céu a outros e resgate a outros do engano. É assim a obra de Deus. Os anjos trazem o poder, ministra sobre a mente dos sinceros, dos fiéis, e usa esses homens para comunicar a outros homens. É assim que Deus está operando. Cristo deixou em nossas mãos a sua obra e temos de lutar com Deus, suplicando dia e noite. O poder invisível, o espírito invisível. Precisamos dar no Senhor, e Ele nos dará. Mas não como estão imaginando, um ser corpóreo que vem, que está ao lado, literalmente, das pessoas. Isso não existe. Daniel falava com Deus. O céu estava aberto perante ele. Lembram? Quando Cristo falou? Do céu, o céu estará aberto, verá sobre o Filho do Homem descer e subir anjos de Deus. Mas as elevadas honras conferidas a ele eram resultado da humilhação e fervorosa comunhão com Deus. Como? Todos os que, de coração, creem na palavra de Deus, terão fome e sede de um conhecimento de sua vontade. Deus é o autor da verdade. Ele ilumina como? Já vimos que são os anjos. Pelo poder divino. Ele ilumina o entendimento, a mente obscurecida e dá à mente humana poder para aprender e compreender as verdades que revelou. Dá poder. O que é esse poder? O seu próprio Espírito. O Espírito divino. O poder divino é o Espírito divino de Deus.
A presença de Deus enviada aos homens. A presença é o quê? Sua manifestação pessoal. O Pai e o Filho vêm manifestar-se aos homens com uma presença pessoal, literal, seus anjos. Esses anjos estão revestidos de poder divino, com o seu espírito divino, espírito iluminador, espírito guia, que dirige a mente dos homens. E quando esses anjos esvaziam de si mesmo ou operam sobre a mente humana, iluminação divina faz o trabalho na mente humana, dando compreensão da verdade e guiando-os em toda a verdade. Esse é o poder que nós necessitamos e devemos pedir constantemente ao Senhor em nome de Jesus. Mais um texto, vamos conectar aqui, duas conexões. Hidratar garganta. O livro é Um Convite à Diferença, diz, primeiro texto. Vamos ler os dois textos unidos. A pessoa que recebe as Escrituras como sendo a voz de Deus, grave essa palavra, voz de Deus. A pessoa que recebe as Escrituras como sendo a voz de Deus é o verdadeiro aluno. Ponto. Anjos de Deus aproxima-se daqueles que humildemente procuram a orientação divina. Então, os anjos se aproximam para ficar ao lado. Se aproximam. Gravem essas duas palavras. Voz de Deus. Devemos receber as Escrituras como sendo a voz de Deus. Gravem isso. E também gravem isso. Os anjos de Deus se aproximam. Quando nós, com sinceridade, vamos às Escrituras e buscamos receber a palavra de Deus como se fosse a voz dele falando conosco, os anjos de Deus se aproximam. Gravem isso. Para quê? Vamos ler o outro texto agora, em conexão. Daqueles que com humildade de coração buscam a direção divina, os anjos de Deus se aproximam. Para quê? O Espírito Santo é doado. Doado onde? Na mente. Comunicado. A palavra doado é a mesma que comunicado, ministrado, operado. O Espírito Santo, o poder divino, é doado para lhes abrir os ricos tesouros da verdade. Vamos para mais um texto. Abrir a mente dos homens é uma das missões dos anjos. O grande conflito é o livro. Vamos continuar. Se estudarem a palavra de Deus com o espírito disposto a aprender dele, orando e vigiando em oração, e também trabalhando enquanto oram, anjos de Deus lhes abrirão o entendimento, a mente. Para quê? Para que vejam, discernam a verdade em sua beleza. É a mesma coisa, é a mesma obra, só que a teologia, com a sua interpretação adulterada por Roma, pela doutrina da Trindade, criou essa imaginação e as pessoas aceitam, porque é uma teologia linda, né? Homens doutos falam de forma bonita e as pessoas se encantam e pegam essas doutrinas, essas ideias, essas teorias como sendo a verdade. Que Deus tenha de misericórdia. E sempre que estudamos a Bíblia com o coração suplicante, o Espírito Santo está perto, ao lado, para nos abrir o sentido das palavras que lemos. Então, veja, é a mesma coisa. Esse Espírito que está ao lado, que Deus envia a todos os lugares, é por meio dos anjos. Esse Espírito é a presença de Deus através desses anjos, uma presença pessoal, corpórea, invisível, mas que tem o poder divino sobre ela.
E quando elas operam sobre a mente humana, esse homem é capacitado a compreender aquilo que Deus deseja que ela compreenda. Oh, glória! Aleluia por isso! Mais um texto. E se abrissem os olhos dos que constituía a Assembleia, teriam visto anjos de Deus no meio deles, derramando raios de luz através das trevas, do engano, do erro, e abrindo mentes e corações à recepção da verdade. Por que isso não é pregado nos púlpitos? Isso aqui é do Espírito de Deus. Por que não é pregado nos púlpitos? Porque se pregar isso aqui nos púlpitos, os membros vão questionar os teólogos. E eles não querem isso. Eles querem continuar nessa ilusão. Mas eu sei que existe uns poucos que são sinceros, que ainda não despertaram para essa verdade. E Deus vai levar essa verdade a cada um, em nome de Jesus. Conselhos aos pais, professores e estudantes, seu livro diz: os que professam crer na palavra devem orar diariamente pedindo que a luz do Espírito Santo brilhe sobre as páginas do sagrado livro, a fim de que eles sejam habilitados a compreender as coisas do Espírito de Deus, as coisas da mente de Deus. Porque o Espírito de Deus, olha só, cada contexto existe uma compreensão. O Espírito de Deus, quando fala o Espírito de Deus se entristeceu, é a mente dele. O Espírito de Deus se entristeceu, é a mente dele, é a mente de Cristo. Então, o Espírito de Deus é tanto a mente dele, como o poder que sai dessa mente. E por qual meio esse poder é enviado? Por seus anjos. Então, quando esses anjos recebem esse poder e a autoridade da presença de Deus sobre eles, esse anjo é o representante do Espírito de Deus. É aí que Cristo encarrega esses anjos de seu Espírito. Como existem testemunhos que dizem. Estão compreendendo? Amém. Que Deus nos ajude a compreender essa verdade linda e maravilhosa e poderosa. Mais um texto. Quando pesquisar as Escrituras com fervoroso desejo de aprender a verdade, Deus lhe comunicará seu Espírito Santo ao coração e lhe impressionará a mente com a luz de sua palavra. Então veja, o Espírito de Deus, ele precisa ser comunicado. Mas quem é que comunica, Gênesis? Quem é que comunica esse Espírito na mente? Os anjos. Os anjos recebem o Espírito de Deus, é enviado para a terra, para as pessoas que ele indica que esses anjos vá, e esses anjos, ao chegar ao lado, comunica na mente deles. E essa comunicação que abre essas mentes para compreender as verdades. É isso que constitui. E enviarei o meu Espírito e ele vos guiará em toda a verdade. Vamos continuar. A comunicação do poder divino. Perceba. Comunicarei meu Espírito sobre o coração e impressionarei a mente com a luz de sua palavra. Já lemos que são os anjos que impressionam a mente com a luz da palavra de Deus. Já vimos isso. A comunicação do poder divino acredita nosso sincero esforço em busca da sabedoria que nos capacitará a usar nossas mais elevadas faculdades de modo que honre a Deus e beneficie nossos semelhantes. É para isso que Deus comunica seu Espírito, comunica seu poder através dos seus anjos, na mente do seu povo. Mais um texto, evangelismo. O plano da salvação não é considerado como sendo aquele pelo qual o divino poder é comunicado ao homem a fim de que
o esforço humano alcance êxito. Vamos voltar aqui num texto aqui. Eu lembrei agora. Me veio na conexão aqui. Ver se eu encontro ele. Aqui, ó. Especialmente devemos rogar ao Senhor sabedoria para compreender sua palavra. Ali estão revelados as armadilhas do tentador e os meios pelos quais se pode a ele resistir com êxito. É isso. Então, o poder nos faz compreender a palavra de Deus. E assim, somente assim, poderemos alcançar êxito por esse poder que os anjos recebem de Deus no céu e trazem para ministrar em nossas mentes. Em nossas mentes. Alcance êxito integral. Amém. Mais um texto, olha só. Nesse contexto, fala dos anjos, tá? Dos ungidos. Assim, dos santos anjos que estão na presença de Deus, seu Espírito Santo é comunicado aos homens que são consagrados para o seu serviço. Então, os anjos estão diante de Deus. E por esses anjos, o Espírito dele é comunicado ao seu povo, né? É comunicado aos que são consagrados para o seu serviço. Vamos continuar. Os anjos são designados para ministrarem os filhos de Deus. Os anjos santos designados para ministrarem os filhos de Deus têm em todo tempo acesso à sua presença. Então, esses anjos têm a todo momento acesso à presença de Deus. Então, eles recebem, são cheios do Espírito, são enviados cheios do Espírito e derramam esse Espírito sobre a mente dos homens. Olha como fica coerente as coisas. Olha como as coisas se encaixam nessa perspectiva. Vamos agora para outra conexão. Então não satisfariam a sua própria vontade, mas iriam onde o Espírito do Senhor guiasse. Seriam dirigidos por ele. Hoje, como naquele tempo dos apóstolos, anjos estão dirigindo e guiando pelo Espírito de Deus operado na mente dos homens. Os que querem ser dirigidos e guiados são os anjos, assim como antigamente, hoje é a mesma coisa. Os anjos cheios do Espírito de Deus, cheios do poder divino de Deus, revestido com esse Espírito, está operando na mente humana, dirigindo esses homens, os seus passos, né, pelo caminho reto e guiando suas mentes. Não são dirigidos pela sabedoria de Cristo, pela comunicação do seu Espírito Santo na mente. Alguns não são, mas alguns são. Quem? Não deveriam estar onde possam ter os santos anjos a auxiliá-lo, o auxílio do Espírito, dando-lhe sabedoria do Espírito, né? E conhecimento, como Deus fez com Daniel, inspirando o Espírito inspirador. Lembram? Que é pelo Espírito que Deus inspira os homens, inspirando a transmitir corretamente as ideias, a fim de poder fazer adequadamente o trabalho de tradução. Mais um texto. Ao examinar as Escrituras para ver se essas coisas eram assim, uma nova luz brilhava em seu entendimento. Por quê? Porque os anjos de Deus, cheios do seu Espírito, estavam circulando entre eles e impressionando o seu espírito, sua mente, com as verdades contidas nas publicações que haviam estado a ler. Por que esses textos não são lidos nos púlpitos?
Por quê? Se pergunte e pergunte ao seu pastor. Sente com ele. Sente com ele, chame para ele examinar esse estudo com você, para você ver no semblante dele, ele vermelho, sem saber o que falar. Chame, prove os espíritos. Chame ele, ou chame qualquer outro irmão para assistir esse vídeo aqui junto, olhando, examinando, e depois comece a questionar ele, para você ver o semblante dele, um homem perdido. Se for sincero, vai reconhecer e vai estudar. Se for orgulhoso, vai criar argumentos, mas não vai se sustentar. Aqui, ó, seres celestiais buscam conquistar o coração dos homens. Usando o quê? Trazem a este mundo obscurecido a luz. Que luz? A luz do Espírito de Deus, das cortes em cima, mediante o ministério amável e paciente, operam no Espírito, na mente humana, para levar os perdidos a uma união com Cristo. A união que o Espírito opera é por meio dos anjos, mais íntima do que eles próprios podem avaliar. Desejar Todas as Nações é o livro. Um livro muito conhecido, mas pouco entendido, né, nesses pontos. Mais um texto, mente, caráter e personalidade. Quando examinamos a palavra de Deus, anjos estão ao nosso lado, olha a palavrinha, fazendo incidir brilhantes raios de luz sobre as páginas sagradas. As Escrituras falam como a voz de Deus ao homem, como tendo ele poder de escolha entre o certo e o errado. Falam-lhe em advertência, em repreensão e súplica, em animação. E animação. Em animação também. Continuando. O Espírito Santo ensina o estudante das Escrituras a julgar todas as coisas pela norma da retidão, da verdade e da justiça. Vamos ligar o texto agora? Anjos celestiais estavam ao seu lado, e raios de luz procedente do trono de Deus traziam-lhe a compreensão os tesouros da verdade. Olha, ligando agora os textos. Daqueles que com humildade de coração buscam a direção divina, os anjos de Deus se aproximam, ficam ao lado. Para quê? Para doar o Espírito Santo. O Espírito Santo é doado na mente para lhe abrir os ricos tesouros da verdade. A mesma coisa, ó. Compreensão dos tesouros da verdade. Para abrir os ricos tesouros da verdade. Então, os anjos são eles que doam. A palavra doar é ministrar, é operar, é comunicar. A mesma coisa. Quando se entende as expressões e sabemos fazer essa conexão, tudo se encaixa. Mas se não saber discernir, compreender essas expressões, vira uma bagunça e cria-se um monte de imaginação. Anjos se aproximam para impressionar o espírito e iluminar o entendimento, de modo que a pessoa possa dizer: a exposição da tua palavra dá luz, dá entendimento aos simples. Salmo 119, 130, conselhos aos professores. Olha só, os anjos celestes se aproximam para quê? Para doar o espírito e abrir a mente das pessoas, de forma que elas digam: a exposição da tua palavra me dá luz, me dá entendimento. Então, juntando, é assim, juntando um texto com outro. Olha só agora, veja só, o Espírito Santo impressionará. Ó, os anjos se aproximam para impressionar o Espírito. O Espírito Santo impressionará o Espírito. O mesmo texto, a mesma obra. Mas esse Espírito que impressiona a mente
Não é esse ser corporal que lhe ensinaram. Não. É o poder que está sobre os anjos, que é colocado sobre os anjos no Santíssimo e é enviado por eles para ser comunicado, ministrado na mente, assim impressionando o espírito. O espírito do homem é a mente dele. É assim que o espírito impressiona a mente dos homens, por meio da ministração dos anjos. O Espírito Santo impressionará o espírito das pessoas, assim como impressiona a mente daqueles que ouvem as palavras de ministros encarregados por Deus, que pregam sua palavra. Olha só agora. Olha o que a irmã, no primeiro parágrafo, a irmã ela fala que o Espírito impressionará a mente do povo de Deus e também aqueles que ouvem as palavras do ministro. No outro parágrafo, ela diz, olha, o mesmo ministério de anjos assiste aquele que se dedica à venda aos comportores de livros, para a instrução das pessoas quanto ao que é verdade. O mesmo ministério. Então, o Espírito Santo, ela fala, é o mesmo ministério de anjos. Não que os anjos sejam o Espírito Santo, mas através dos anjos, o Espírito Santo de Deus que está sobre eles é comunicado sobre a mente humana para impressionar, para abrir a mente para a compreensão dos tesouros da verdade. É muito lindo, é maravilhoso. Glória a Deus, glória a Deus. Que essa mensagem possa alcançar corações sinceros e honestos. Aqui eu coloquei 3 ilustrações de forma literal. Vemos aqui Cristo, os 2 querubins, o Cristo soprando, comunicando seu espírito sobre a mente do anjo que ele vai enviar à terra. Esse anjo é enviado. Esse anjo chega e sopra o mesmo Espírito sobre a mente e coração dos homens, do pregador, para que esse pregador seja habilitado a comunicar aos outros, de um vaso para outros vasos. Vamos ver agora de outro ângulo. De forma a expressão de Zacarias, o óleo dourado. Como é que esse óleo? Esse óleo é o mesmo poder que os anjos derramam, que os anjos comunicam. Vamos ver. São expressões diferentes, óleo santo, azeite dourado, né? Óleo dourado. É o mesmo poder divino. São expressões diferentes, mas o mesmo significado. Vamos lá. Testemunho para ministro diz: o óleo dourado representa o Espírito Santo. Ponto. Com esse óleo, Espírito, devem os ministros de Deus ser constantemente supridos. Por quem? Pelos anjos, como já vimos, para que, por seu turno, por sua vez, possa comunicá-lo a outros. Então, Deus comunica aos anjos seu Espírito, os anjos são enviados, comunica aos seus vasos escolhidos, e os vasos escolhidos comunicam sobre outras pessoas. Muito claro, muito claro. Continuando. O pastor deve entrar na casa de oração com uma compostura digna e solene. Chegando ao púlpito, deve inclinar-se em silenciosa oração e pedir fervorosamente o auxílio do Espírito de Deus, ou o Espírito de Deus, como seu auxílio. Que impressão fará isso? Uma profunda solenidade se apodera de todos, e os anjos de Deus são trazidos para perto, podemos trocar para o lado. Cada um dos seus congregados deve também, de cabeça inclinada, unir-se ao pregador em silenciosa oração.
e suplicar a Deus que abençoe a reunião com sua presença. Fazendo o quê? Imprimindo poder à palavra ministrada por lábios humanos. Quem é que imprime isso? O que é essa presença? Lembram o texto que lemos? No livro E Recebereis Poder, o divino Espírito que o Redentor prometeu enviar ao mundo é a presença e o poder de Deus. A presença é o quê? A literalidade dos anjos pessoalmente vindo. É uma presença pessoal de Deus, uma representação de Deus, de Cristo, vindo à terra. E o poder? O poder é o Espírito iluminador, que dá na mente humana compreensão da palavra de Deus, para que ele, por sua vez, possa falar a outras pessoas. Oh, glória! O mesmo livro, Testemunho para Ministro, diz: saiba cada homem que vai ao púlpito que tenho anjos do céu em seu auditório. Estão vendo aqui? Muitos anjos ao lado de cada pessoa e um anjo ao lado do ministro. Exatamente como está aqui, ó. Saiba cada homem que vai ao púlpito que tem anjos do céu no seu auditório, em seu auditório. E quando esses anjos esvaziam de si, recebem no céu o Espírito, o poder divino, e esvaziam de si mesmo o óleo, o Espírito de ouro da verdade, no coração, o Espírito da verdade no coração daquele que está ensinando a palavra, então, somente então, a aplicação da verdade será uma questão solene e séria. Do contrário, é só falácia. Pode usar a palavra, mas é só falácia. Não vai ter uma impressão correta no coração humano. Os anjos têm que ministrar, imprimir poder na palavra do pregador, por meio da mente dele. Aqui os mensageiros de Deus são representados pelos ramos de oliveira que, através do tubo de ouro, esvaziam de si mesmo o óleo dourado. O que é o óleo dourado? Representa o Espírito Santo, o poder divino de Deus. Esta é a comunicação. Lembram que o Espírito é comunicado na mente humana, em outros textos? Esta é a comunicação celeste e vital de Deus a cada alma que se esvazia de si mesma. O óleo, o Espírito celeste, o Espírito divino, comunicado ao agente humano, deve ser dado àqueles que são canais consagrados para fluir deles para outros. É o azeite dourado que os mensageiros celestes despejam nos tubos de ouro, a fim de ser conduzido ao vaso de ouro, que produz uma luz contínua, brilhante e resplandecente. Então, ele pode comunicar luz e verdade a todos os que se acham em trevas, erros e pecados. O azeite dourado não é produzido por qualquer habilidade humana, somente pelo Pai e pelo Filho. É o poder invisível, lembra? Que quando Jesus se manifesta, um poder invisível fala ao coração, e esse poder é dado pelos anjos. É o poder invisível dos santos mensageiros que estão à espera perante o trono de Deus para comunicá-lo a todos os que se acham em trevas, a fim de que difundam a luz do céu ao mundo. Das duas oliveiras, o óleo dourado era conduzido através de tubo de ouro para o bojo do castiçal e daí para as lâmpadas de ouro que iluminavam o santuário. Da mesma sorte, dos santos que permanecem na presença de Deus, os anjos, seu espírito é transmitido aos instrumentos humanos, que se consagram ao seu serviço. A missão dos dois ungidos, anjos, é comunicar luz e poder ao povo de Deus. É para receber bênção para nós que eles estão na presença de Deus. Como as oliveiras esvaziavam-se nos tubos de ouro, assim procuram os mensageiros celestes comunicar tudo do Espírito de Deus
que de Deus receberam. Todo tesouro celestial aguarda que o peçamos e recebemos. Lembram lá em Lucas 9, né? Lucas 11, 9. Peçais e recebereis, bateis e abre-se-vos-á. Está aqui, ó. Todo tesouro celestial aguarda que peçamos e recebamos. E, à medida que recebamos a bênção, devemos naturalmente transmiti-la a outros. É assim que as lâmpadas sagradas são alimentadas e a igreja se torna portadora de luz no mundo. Onde houver um coração em que não incida a luz do céu, ali haverá uma solidão em que Cristo não pode habitar. Ao lado de toda pessoa, há a presença de um anjo, a presença de Deus. Porque se Deus envia um anjo com a sua autoridade, com o seu poder divino, esse anjo é o representante, é a presença divina do céu. É por isso que diz presença divina, o Espírito é a presença divina de Deus. Devemos estudar a Bíblia com reverência, sentindo que estamos na presença invisível de Deus e estamos nos seus anjos. Cada pessoa tem um vigilante cuidado de um santo anjo. Esses anjos são invisíveis, mas às vezes deixam sua luz brilhar na mente tão distintamente que é reconhecida. Creio ser este o caso na revelação que tiveste. Aqui a irmã ela estava falando para a irmã. Essa manifestação está vos ensinando que o Senhor vos ama e que seus anjos vos guardam dos enganos. Sois mantidos pelo poder de Deus. Ele deseja que saibamos que está nos vigiando e que nos ensinará o que espera que façamos. Como? Quando nos sentimos excessivamente tentados, lembremos-nos de que há um anjo celestial invisível ao nosso lado, cheio do Espírito de Deus, pronto para derramar, para ministrar, para comunicar esse Espírito em nossa mente e iluminar todas as trevas, todos os enganos e erros que nós praticamos ou ensinamos. Por muito tempo estiveram abertos os amplos portais do céu, e os mensageiros celestes convidaram e rogaram: quem quiser, receba de graça a água da vida, a verdade. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Percebem que a irmã ele faz uma conexão do Espírito com a voz de Deus através dos anjos? Mas afinal saiu o decreto: continue o injusto fazendo injustiça, continue o mundo ainda sendo imundo. O injusto continue na prática da injustiça e o santo continue a santificar-se. Não basta estudar a Bíblia como se estudasse outros livros. O mesmo Espírito que inspirou a palavra deve inspirar o leitor da palavra. Então se ouvirá a voz do céu. Como? A pessoa que recebe as Escrituras como sendo a voz de Deus é o verdadeiro aluno. Anjos de Deus se aproximam daqueles que humildemente procuram orientação divina. Então é assim que a voz de Deus, a voz do Espírito de Deus, é a voz de Deus comunicada através dos anjos pelo seu poder na mente humana quando se estuda a palavra dele, com sinceridade e honestidade. Por meio de seu Espírito Santo, sua presença, seu poder, a voz de Deus nos tem vindo continuamente em advertência e instrução para confirmar a fé dos crentes no Espírito de profecia. Como é que essa voz vem advertência e instrução? Vamos ler? Aqui tem um texto do irmão pioneiro que ele se encaixa perfeitamente. Eu deixei para colocar ele agora porque ele se encaixa perfeitamente com tudo que temos lido. Esse Espírito
que traz a voz de Deus em advertência e instrução, veste-se de anjos e assim vem em forma pessoal, mas é sempre a representação de Deus. Vamos ler mais um texto agora? Através de Cristo, a luz está brilhando para o homem, o céu está ligado com a terra, e os anjos de Deus estão subindo e descendo sobre a escada mística. Eles trazem a voz do céu em mensagem de advertência, repreensão, instrução, encorajamento e amor. E a esperança não nos envergonha, porque o amor de Deus está sendo derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que é dado a nós. Que amor é esse? Como é que esse amor é dado? Pelo Espírito Santo. Pelo poder que os anjos trazem. Eles trazem do céu a voz, o Espírito de Deus, para nos dar advertência, repreensão, instrução, encorajamento, força, ânimo, paz, alegria, amor e tudo. Todas as bênçãos, é para isso que eles estão diante do trono de Deus. Anjos de luz e poder se acham sempre perto, ao lado, para proteger, confortar, espírito confortador, curar, instruir e inspirar. A oração traz Jesus ao nosso lado e dá à alma fadigada e perplexa novas forças para vencer o mundo, a carne e o diabo. A oração traz Jesus. O Espírito é ele mesmo, através dos seus anjos. Por isso que diz, o Espírito Santo é ele mesmo. Despido da personalidade humana e independente dela. É o poder divino. É a presença de Cristo por uma manifestação do seu poder divino. Ele se representaria a si mesmo como estando presente ao lado de cada pessoa em toda parte. Então, a oração traz Jesus ao lado. Estão vendo a palavra? Ao lado. Anjos estão constantemente subindo e descendo por essa escada de fulgurante brilho, levando ao Pai no alto as orações dos necessitados e angustiados e trazendo auxílio, trazendo o próprio Cristo, trazendo a voz do próprio Cristo, trazendo as bênçãos do próprio Cristo, sendo a presença do próprio Cristo. É nisso que consiste que a oração traz a Cristo para o nosso lado, traz o Espírito de Cristo para o nosso lado, trazendo auxílio aos filhos dos homens. Jesus nos dará palavras adequadas para falar. Como? Como? Comungando conosco por intermédio do anjo que está ao nosso lado. Olha que conexão maravilhosa. Quem não entender isso está morto. Precisa urgentemente buscar, com jejum, com oração, porque a coisa está feia. Se não entender essa mensagem que eu estou trazendo pelo Espírito de Deus, a coisa está feia. A coisa está feia. E lembre-se, ele, de que, tanto no tempo de bonança como no tempo de desânimo, os mensageiros celestiais estão sempre ao seu lado, trazendo a Cristo, representando o Espírito de Cristo. Ele deve reconhecer a bondade do Senhor e louvá-lo com alegria, não aos anjos, mas ao Senhor. Os anjos apenas fazem o que eles são designados fazer por ordem de Cristo. Ele deve crer que Jesus é o seu companheiro, que ele mesmo, pelo seu Espírito, pela sua presença e seu poder, está ao seu lado, por meio do seu anjo. O Senhor Jesus enviou seu anjo para o vosso lado, para vos dizer o que fazer. Olha isso. Textos diferentes, conectados, explicando a questão de maneira clara. Clara, clara, clara. Conservai o seu espírito firmado no pensamento de uma presença divina, sempre ao seu lado, sempre atenta a ele, com compassivo amor.
Anjos da glória acham seu prazer em dar. Dá amor a infadigável e cuidado. Dá amor e infadigável cuidado a almas caídas e contaminadas. É essa presença invisível, como ele diz aqui, ó. E lembre-se ele de que, tanto no tempo de bonança como de desânimo, os mensageiros celestiais estão sempre ao lado. Ele deve reconhecer a bondade do Senhor e louvá-lo com alegria. Com alegria. Olha, o estudo das Escrituras é o meio divinamente ordenado para levar o homem à mais íntima comunhão com o seu Criador e dar-lhes mais claro conhecimento de sua vontade. É o meio de comunicação entre Deus e o homem. Para finalizar agora, terminamos com esse texto. Os anjos de Deus estão sempre indo da terra ao céu e do céu à terra. E assim, por esse meio, Cristo é o mediador da comunicação de quem? Dos homens com Deus e de Deus com os homens. Glória a Deus. Mais um estudo lançado ao mundo. Aqui está o meu contato para possíveis dúvidas, perguntas e questionamentos. Estou aqui aberto a conversar como irmão em Cristo Jesus. Deus abençoe a todos.